caras e bocas. Hum. Seu filho tá agindo assim? Então vem para essa live que eu vou falar diretamente com você como é que a gente pode ajudar o seu filho a resolver essa situação. Bom, gente, eu sou a Patrícia Teixeira, a Pati Teixeira, como eu tenho colocado aí, o pessoal prefere me chamar de Pati, e eu tô aqui para ajudar vocês a saírem dessas situações de conflito do cotidiano com seus filhos e trazer melhorias para o seu cotidiano e trazer qualidade de vida, tanto para você quanto para os seus filhos. Bora lá, gente, nesse assunto que às vezes deixa a gente bem, fala, ai meu Deus do céu, não aguento mais, né? Que fase é essa, mãezinha, que não passa, né? Então essa fase ela é um pouco complicada. Porém, gente, vamos entender primeiro o seguinte. Os nossos filhos, eles têm algumas alterações durante a vida. Então, tem alguns ciclos que a gente precisa entender. Quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil para a gente equilibrar nossa paciência, tá bom? Por quê? Porque a gente fala assim, opa, peraí, isso aqui tem um motivo, e tem um motivo especial, então o que eu preciso, ao invés de brigar com meu filho, eu preciso entender e agir de uma forma que ele também aprenda a ser suave com as outras pessoas, respeitoso. Então, respeito para ser respeitado. Então, eu respeito os meus filhos e sou respeitada por eles também. Ensino eles a terem respeito por mim e pelas pessoas que estão em volta também, tá bom? Então, é assim que eu gosto de trazer esse ciclo. Ai, Paty, mas é muito difícil. Eu sei, tá? Eu sei que é muito difícil transformar. Mas é por isso que eu tô aqui, para ajudar você a fazer isso, tá bom? Então, vou trazer alguns exercícios, vou trazer algumas práticas para vocês. E a gente vai fazendo isso gradualmente. Porque eu passei por isso, né, gente? Passei por isso com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Mas consegui. Aí mesmo conseguindo, de vez em quando acontece, ai, nossa senhora, vem aquele nervoso e aí o que eu faço? Volto para a técnica, volto a aprender. Então é uma coisa que ela é constante. E uma coisa que ajuda bastante, gente, é a gente entender os motivos, tá bom? Então vamos colocar lá. As crianças têm alguns momentos da vida, né? Então, os pequenininhos não são muito de fazer caras e bocas, não. Mas vamos chegar ali pertinho dos 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos. O que é que tá acontecendo com essas crianças, meu Deus? O que tá acontecendo, gente, é que provavelmente essa criança está passando por uma alteração de corpo, uma alteração hormonal, uma alteração. Eles estão crescendo e isso é muito especial. Se a gente conseguir olhar para os nossos filhos em desenvolvimento e que cada etapa ela é tão especial quanto a gestação toda, sabe? A gente vai conseguir entender que essas fases elas fazem parte. Então na barriga a gente não aguentou os chutinhos, né? Não aguentou as vontades de fazer xixi, não aguentou os hormônios deixando a gente doidinha, super sensível, né? Não aguentou a sonolência, não aguentou as vezes que a gente sai na rua e dá vontade de vomitar. A gente aguentou tudo isso na gestação com o maior amor do mundo. Agora a gente aguenta um monte de outras coisas também com o maior amor do mundo, sabendo que a gente está fazendo isso tudo com respeito, com carinho por eles. Ai, Paty, mas eu deixo eles fazerem cara feia, deixo eles me responderem, deixo eles... Não, estou dizendo isso, estou dizendo que a gente está aqui para ajudá-los a melhorar o desenvolvimento. Nossa, estou com uma sede aqui, eu deixei a água lá, mas deixa lá, não tem problema não. Vamos lá, gente. Então, vou trazer aqui algumas situações para vocês que vão ajudar bastante nesse desenvolvimento. Então, essa aula hoje vai ser short, vai ser curtinha, tá bom? Quero trazer uma técnica, apresentar para vocês uma técnica que vai ajudar vocês a elaborarem tudo isso e ajudar a eles a elaborarem tudo isso, principalmente a eles, tá? Então, a técnica que eu vou trazer hoje, que é o meu Let's Play do dia, né? Então, vamos lá, gente, Let's Play, né? Meu Let's Play do dia chama Freeze, tá? Então, por exemplo, assim, a criança tá lá. Qual é a situação? Vamos lembrar as situações que a gente passa. Você tá lá pedindo pra criança, fala assim, filho, pode pegar isso daqui pra mamãe, por favor? Né?
ao invés de ser respeitoso. Isso não é respeitoso, né, gente? Então vamos entender também que existem algumas coisas que estão que nos referem à questão de respeito. Você faz assim para ele? Se você faz assim para ele, então a gente primeiro precisa se auto-observar também, né? Fala, filho, você pode terminar de guardar seus sapatos que estão ali? Ah! Aqui a gente começou até a brincar um determinado período com esse né? Porque a Alicia começou a entrar numa fase de tudo era aí a gente começou a brincar e isso virou acabou virando uma piadinha dentro de casa, né? E que ela também fazia. Então toda vez que a gente falava assim, Licie, Gugu, mamãe, né? Mas pra gente contornar a situação de uma forma mais leve e daí isso acabou virando humor para todo mundo, inclusive para ela, né? Porque daí ela começou a observar isso. Então, isso é uma maneira que a gente pode fazer, mas a gente tem que tomar um certo cuidado para que isso não seja tipo assim, quase um bullying, né? Falar, menina, você tá fazendo de novo, né? Falar, transformar isso em bom humor, em estratégia de bom humor, vale a pena, porque traz um pouquinho da observação, desde que eles não abram mais a tampa por conta disso, né? Mas a técnica que eu uso aqui de verdade é o freeze, né? O que é o freeze? É congela, tá? Congela, aí ela vai congelar. E aí eu peço para ela observar, né? Então eu falo assim, filha, congela. Aí ela congela. Aí eu falo para ela assim, agora observa, congeladinho, observa. Observa como é que você está, como é que está seu rosto, como é que está a sua expressão, como é que seus olhinhos estão, como é que está a sua boca. Ok. Observou? Aham. Normalmente vem assim, tá? Vou falar pra vocês que normalmente vem assim. Aham. Aí eu pergunto, isso é respeitoso? Quando a gente conversa, quando a mamãe conversa com você, você me pede alguma coisa, eu tenho feito dessa forma. Então eu trago como exemplo eu, trago como exemplo outras pessoas, né? Se alguém tá fazendo isso com você, essa pessoa também tá sendo desrespeitosa. Não é legal. Quando alguém pede alguma coisa, você pode sim conversar. Mamãe, agora eu não posso, estou fazendo outra coisa. Mamãe, pode ser daqui a pouco? Ela tem o direito de tentar negociar isso? Tem. Ela tem o direito de argumentar sobre isso? Mamãe, olha, isso não fui eu que fiz, eu não gostaria de fazer, acho que foi coisa do Gugu. Ele pode fazer? Ela pode conversar sobre isso. Então eu tenho sempre colocado essas questões assim, né? Podemos conversar? Podemos argumentar sobre as situações? Sim, podemos conversar, podemos argumentar sobre as situações, mas sempre de forma respeitosa. É importante a gente ouvir os nossos filhos. Se ela tá fazendo, ela tá incomodada com alguma coisa, né? Agora, o que é que ela está incomodando? O que está por trás desse iceberg dela, né? Então, Paty, é preguiça, é preguiça. Às vezes não é, às vezes é um incômodo. Então, vamos perguntar: o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Né? Então, primeiro observo. Eu falo para ela, filha, freeze. Freeze. Aí ela frisa. Né? Então, isso a gente vai conseguir fazer lá com as crianças 7, 8, 9 anos. Então, por exemplo, assim, 8 anos da menina, ela tá já entrando na puberdade. Tá ali tem um certo medo, uma insegurança do que é esse novo corpo, aparecendo pelo, né? Às vezes é o peito que começa a ver o carocinho. Então, por exemplo, assim, a criança chega e fala assim: mãe, tem um negócio aqui, o que tá acontecendo? Então, existe um incômodo, às vezes dói, né? Então, tem os hormônios que já começaram também a trabalhar sobre essa criança. Isso pode ser o iceberg, tá? Mas aí a gente vai deixar somente essa situação agir? Não, a gente vai ajudar eles a observarem a si mesmos de forma que eles consigam ver, olhar para si mesmo e ver que isso não é legal, porque se a gente fizesse para eles, eles também não iriam gostar, não é respeitoso, não é harmônico, né? Não tem
Não é respeitoso mesmo, gente. Essa palavra é real da situação. Não é respeitoso você falar assim com as pessoas. E chega numa loja, a vendedora fala assim pra você: Olha, Simone, né? Olha, Simone, eu não tenho o sapato que você pediu. Né, gente? Não é respeitoso isso. A vendedora não vai se sentir confortável. Ela falou com você numa boa. Ela não tem como ela resolver a situação nesse momento. O sapato não tem. Não tem como resolver. Filha, não tem. Mamãe, me dá tal coisa. Agora não dá, não tem. Né? Que é aquela situação. Opa, freeze! Freeze! Congela! Congela aí. Observa. O que está acontecendo? Qual é o motivo de ter acontecido dessa forma? Tá bom? Então vamos entender e fazer com que eles também comecem a pensar sobre tudo isso. Como é que eles estão? Como é que eles estão trazendo isso no corpo para vocês? Como é que eles estão comunicando isso no corpo? E eles também entenderem que é o momento. A Alice, por exemplo, como a gente fala muito sobre fase, eu converso muito com o Eric sobre isso, converso muito nas lives, então eu tô falando disso o tempo todo. Então, às vezes ela fala assim, é uma fase. Eu estou com 8 anos, é uma fase. Às vezes ela fala assim, o Eric fala assim, Licia, por que você tá fazendo isso? Ela vira pra ele e fala assim, porque eu tenho 8. Ele falou, porque você tem 8? Sim, é a justificativa. E como é que a gente faz pra resolver? E aí vem essa segunda etapa do exercício, que é como é que a gente faz pra resolver isso, né? Então, como é que a gente faz pra resolver isso? Como é que você pode encarar essa situação de frente? Então, ensina os seus filhos a encararem a situação de frente, eles pensarem sobre o que está acontecendo, valida esse sentimento, né? Importante você falar assim, ok, tá tudo bem, eu entendo você sobre isso que você tá passando. Filha, eu entendo que você tem 8 anos, tá? Porque eu tenho 8, né? Então ela falou lá, porque eu tenho 8. Eu entendo que isso é porque você tem 8, porque você está vivendo essa fase de uma certa insegurança. E também entendo que você precisa ser respeitoso. Você precisa me respeitar assim como eu respeito você. E agir dessa forma não é respeitoso. Agir dessa forma me coloca numa situação poxa, né? É chato isso, eu não me sinto confortável. E você também, né? Você também não vai ficar confortável, porque vira um ioiô, né? De vai e vem. Você me manda uma coisa, eu te mando outra, você me manda uma coisa, eu te mando outra. A mamãe que trabalha com isso entende e eu vou te ajudar. Mas se você faz isso com outra pessoa, você vai ficar brincando de ping-pong, né? Você manda, ela te manda uma de volta, e você vai mandar outra de volta, e vai virar outra de volta, e vai virar aquela coisa, né? Gente, nossa senhora, lembra não, gente. Lembra não, lembra não. Eu ia falar assim, vocês lembram do telejogo? Isso aqui é coisa, né? Quando eu era criança, meu pai tinha um telejogo que ficou. Acho que eles têm até hoje lá, né? Que colocava numa televisãozinha preto e branco e ficava os pauzinhos assim, jogando a bolinha para um lado e pro outro. É mais ou menos isso, né? Ping-pong, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E vira um ciclo, né, gente? Vamos pensar. Vira um ciclo. A criança te manda uma cara feia. Você manda uma cara feia pra ela, vai te mandar outra cara feia, você vai mandar outra cara feia pra ela. E aí vai começar a ficar nervoso, vai começar a ficar bravo um com o outro. E nossa senhora, aí quem que aguenta a situação, né? Quem que aguenta? Então é melhor a gente já parar. No primeiro instante, a gente já para, a gente já observa e a gente já age sobre a situação. A gente previne que o problema continue. A gente previne que a gente também abre a nossa tampa e a gente fica aí exposto ao nosso nervoso, nosso estresse, tá bom? Então, Paty, mas demora um tempo para fazer isso. Não, gente, é super rapidinho. Vocês vão ver que é super rapidinho. É bem menos tempo do que você gritar. E aí a criança vai te responder. E aí você vai brigar com ela. E aí ela vai te responder de volta. E aí você vai criar uma situação. Aí ela vai criar uma situação de volta. Quando você vê, você passou uma boa parte do seu dia tentando resolver uma coisa que você poderia ter resolvido em 5 minutinhos ou menos
com um exercício fácil, né? Congela. Você pode até, gente, conversar com a criança antes sobre isso. Falar assim, olha, agora todas as vezes, vamos fazer, quando ela fizer uma carinha feia, você fala assim, para só um pouquinho. Observa como é que você tá. Vamos combinar o seguinte, como é difícil de você mudar isso, porque já tá ali, já tá acontecendo, tem seus momentos, porque tem, tá, gente? Não é porque você fez isso uma vez que a criança vai parar de fazer, ela vai continuar fazendo, tá? Por quê? Porque já tá ali, né? Deu aquela viciadinha, né? Eu vou chamar assim, né? Mas ela vai repetir isso algumas vezes. E observando, ela vai diminuindo isso. Então a ideia não é você fazer assim, né? A sonoplastia que é peguei o negócio e joguei no lixo, tá? Então, não vai acontecer assim. Vai acontecer como? Gradualmente. Você vai diminuindo isso, vai trabalhando ela vai diminuindo isso, até que não tenha mais, tá? O que é importante? Importante é você não se envolver com uma situação que está passando com ela, porque você tem apenas, eu falo se envolver no sentido de você não entrar, eu falei não se envolver, porque a gente vai se envolver, na verdade, tá? Então, deixa eu explicar isso direitinho para vocês aqui. Nós vamos nos envolver, mas nós não vamos nos envolver com o mesmo sentimento, tá? Então, nós precisamos estar equilibrados para conseguir ajudá-los a se reequilibrar, para conseguir mostrar para eles o que é respeitoso e o que não é respeitoso, tá bom? Se eu entrar na onda de eu trazer o sentimento para mim também. Então, aqui, ela bufou, aí eu fiquei com raiva. Aí eu vou lá e falo, ai, nossa senhora, não gosto quando você faz isso. Por que você faz isso? Por que não sei o que lá? O que você tá trazendo? Você tá trazendo o nervoso pra dentro de você e virou lá, ó, lembra do ping-pong. Lembra do ping-pong de novo. Tá bom? Então não adianta, não se envolve dessa forma. Se envolve de que maneira? Entendo. Filho, vamos parar. Para só um pouquinho. Para. O que está acontecendo? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Tá com algum problema, né? Você tá incomodado que a mamãe pediu isso para você? Você tá incomodado por quê com essa situação? Tem alguma coisa que a gente pode te ajudar? Sim, não. Às vezes eles falam não porque não querem falar. Aí eu falo assim, tudo bem, você não quer falar agora? Você quer falar daqui a pouco? Ou você quer outra forma de a gente tentar entender isso? Tá? Então eu procuro entender por quê, porque às vezes eu entendo o que tá acontecendo, às vezes é só de olhar, a gente sabe, falar, nossa, ela tá querendo ir brincar e eu pedi para ela fazer uma coisa bem na hora dela sair, por exemplo. Só que essa coisa precisava ser feita antes de que ela fosse. Um exemplo, tá, gente? Não é um fato que é sempre, tá. Pode ser outra coisa, mas tô dando um exemplo aqui que pode ser isso. Eu olhei lá, falei, ela tá com pressa de sair, tá ansiosa para sair para brincar. E eu falo para ela, opa, peraí, volta aqui só um pouquinho. Ó, você esqueceu de guardar seu sapato. Ah! Freeze! Aí ela observa. Isso é respeitoso? Né? Tá acontecendo alguma coisa? Então é isso, a gente tenta entender. E às vezes a gente não sabe mesmo. Às vezes a criança tá ali de tampa aberta, bufando com as coisas, fazendo caras e bocas com as coisas, que você não sabe o motivo real. Então pergunta. Tá? Pergunta, dá a oportunidade deles de falarem sobre o assunto, dá a oportunidade deles de até colocar para fora isso e ter um momento em que você vai gerar essa conexão com o seu filho. Filho, eu entendo que você tá assim, eu só não entendo o motivo que tá acontecendo isso. Você pode falar para mim o que é que eu te ajudo em alguma coisa? Vamos conversar, vamos entender o que é que tá acontecendo? O freeze vai fazer o quê? Vai fazer com que eles observem a forma de responder. Ah, eu não queria fazer isso porque foi o Google que jogou e porque não sei o que lá, nananana. Ok, filha, tá bom, eu entendo você, essa sua frustração, e também entendo que a gente precisa trabalhar isso de que forma? A forma que você respondeu para mim, ela não é respeitosa, então a gente precisa mudar isso. Como é que a gente pode mudar isso? Tá bom? Então pergunta aí, tem essa conversa com a sua criança. Como é que a gente faz para mudar isso? O que você pode fazer para melhorar isso?
Como é que você pode pensar sobre essa questão? E em relação à outra questão, aí você toma a decisão que precisar tomar. Então, por exemplo, assim, ok, não foi você porque você pediu para a criança guardar e achando que tinha sido ela que tenha jogado, que tenha tirado, por exemplo. Ah, então quer ajuda do Gugu? Então vamos, por exemplo, o Gugu tem 2 anos, né? Ele não vai fazer o que a Alicia faz, obviamente. Então eu sempre coloco, explico para ela, falo assim, olha, vamos entender as idades de cada um, o que cada um tem habilidade. Por exemplo, assim, você já consegue sair para ir lá embaixo sozinho. O Gugu ainda não pode ir, porque o Gugu é muito pequenininho. Então, tem as vantagens e desvantagens de cada etapa, ok? Então, eu sempre converso sobre esse assunto com ela. Aqui em casa, principalmente porque a diferença de idade deles é um pouquinho grande. Então, normalmente, o que um faz, o outro não faz, e vice-versa. E aí, às vezes, também ela precisa fazer alguma coisa que seja para ela um pouco incômodo, que ela gostaria que o Gugu fizesse. E o Gugu não vai conseguir fazer, porque ele não tem habilidade ainda para fazer isso. Então, o que, que eu faço? Eu chamo o Gugu e peço para o Gugu ajudar. Falo assim, então vamos fazer o seguinte, vamos auxiliar o Gugu para ele ajudar, tá bom? E aí a gente trabalha isso junto. Então, essa técnica que eu uso aqui em casa para até alinhar o relacionamento dos irmãos. Então, tem alguma forma que você consegue ajudar o seu irmão para que ele consiga fazer isso? Você pode me ajudar a auxiliar ele? Então eu converso com ela, aí ela fica feliz porque ela se sente útil, né? Ela se sente participando do processo, ela se sente participando do processo dele também. Não é sempre que ela tá confortável, não é sempre que tá confortável, mas na maioria das vezes isso funciona super bem. Bom, gente, nossa live de hoje é curtinha, porque agora eu tenho outro compromisso, e daí a gente fica por aqui nesse momento. Quero ver se a gente consegue fazer as lives pela manhã, tá? Eu tô assim tentando me ajustar com os horários, a gente mudou muitas coisas, muitas coisas por aqui. Quer dizer, vem mudando, na verdade, e eu tô me movimentando junto com as coisas, né? Então, mas não quero deixar de ter o compromisso com vocês, de fazer as lives, de estar com vocês, de a gente estar junto nisso tudo, eu estar trazendo informação para vocês, trazendo conteúdo, trazendo técnicas, trazendo coisas para vocês. Mas eu tenho que ir me ajustando. Uma hora a gente consegue acertar nosso horário, tudo juntinho e as coisas continuarem caminhando. É que eu tenho que caminhar, né, gente? A gente tem que caminhar, a gente não pode deixar a peteca cair. Então eu tô aí me movimentando, tipo assim, né? Surfando conforme a onda, né? Se a onda é suave, a gente vai suave. Se precisa ser um pouquinho mais, a gente vai um pouquinho mais. Eu não surfo, não, mas eu tenho um pouquinho aí nessa metáfora de entender um pouquinho dessa onda, que é essa onda cheia de movimento que a vida nos traz, tá bom? E às vezes tá acontecendo isso com você também. Então relaxa, surfa conforme a onda, entende a sua onda e vai junto com ela, que vai tudo dar certo. Tá bom? Tudo vai se resolver, tudo vai ficar bem, tá bom? Eu sei que tem muita gente passando por situações complicadas, né? Eu tenho um cliente com irmão com Covid, com pai com Covid, que tá passando um momento difícil, tem outras pessoas da família doente, que estão aí às vezes, Paty, eu não consigo parar, eu tenho que resolver isso com meu filho, mas eu não consigo parar, então não precisa parar, tá? Só observa, vai assistindo, vai ouvindo os áudios conforme vai lavar uma louça, conforme tá indo no carro, indo no movimento em algum lugar, e vai trabalhando isso no seu dia a dia, pouco a pouco, tá bom? Então, vai indo devagar e a gente vai chegando onde vocês precisam chegar. Que esse autocontrole, essa paciência que a gente precisa trabalhar pra gente estar equilibrado, esse equilíbrio, né? Que a gente precisa estar pra gente trabalhar com os nossos filhos, para que eles devolvam o mesmo equilíbrio pra gente. Tanto agora, quanto mais pra frente, quando eles forem decidir as carreiras deles, lá na vida deles, tá bom? Então, quem chegou depois, a live vai ficar gravada, vocês podem assistir e é um assunto muito legal, uma técnica muito top para vocês lidarem com as crianças, tá bom? Isso vale também para professores, eu sei que tem muitas professoras que me seguem aqui no Instagram. Todas as técnicas que eu aplico aqui para as mamães também servem para o cuidado com as crianças na escola, tá bom? Esse freeze, ele é muito legal para usar na escola. Eu usava muito com os meus alunos no teatro também e sempre funcionou super legal.
Tá bom? Por quê? Porque eles param. Você fala freeze, e aí você pode deixar isso combinado antes, porque é um jogo mesmo. Freeze! Aí ele vai congelar, você vai pedir para ele observar como é que tá o rostinho dele. Se precisa levar no frente do espelho, pode levar, não tem problema, é uma dica muito legal. Observa e aí resolve, tá bom? Então, essa é a dica de hoje, nossa livezinha de hoje, tá bom? Um super beijo, gente. Assistam a live quem chegou agora, porque é muito legal, viu, gente? Técnica muito bacana. Beijinho, gente. Fui que eu tô atrasada.